Segunda-feira, 15 de julho de 2024. O tema de hoje é o chamado de Levi e a questão do jejum. O verso para memorizar está em Marcos 2, 13 a 22. Quem era Levi, filho de Alfeu, e por que alguém se oporia ao seu chamado para ser discípulo de Jesus? Na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus que moravam na Judéia, porque cobravam mais do que o necessário e enriqueciam às custas de seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas diz que: se os cobradores de impostos entrassem em uma casa, tudo o que estisse dentro desta se tornaria impuro, ou misná, tratado Toorot. Portanto, não é de surpreender que os escribas tenham questionado com desaprovação por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores. Marcos 2, 16. Como Jesus respondeu à pergunta deles? Ele não a ignorou. Em vez disso, Jesus inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes, e não as pessoas saudáveis. Com isso, ele reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. Um médico não deveria, afinal, ir aonde estão os doentes? Marcos 2, 18 a 22 introduz um novo tema. É a história central dessas 5 histórias que tratam de controvérsias. Enquanto a sessão anterior incluía um banquete oferecido por Levi, a história seguinte gira em torno da questão do jejum. Algumas pessoas perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, quando os discípulos de João Batista e os fariseus o faziam. Jesus respondeu com uma ilustração ou parábola na qual compara sua presença a uma festa de casamento. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem. Jesus, no entanto, predisse um dia em que o noivo seria tirado, uma referência à cruz. Então haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou 2 ilustrações que contrastam seu ensino com o dos líderes religiosos, de pano novo em roupa velha e vinho novo em odres, recipientes de couro, ou velhos. Que modo interessante de contrastar o ensino de Cristo com o dos líderes. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Quem são os republicanos de hoje? Como podemos mudar nossa visão sobre eles? Bom, como vimos ao longo da lição, na época de Jesus, os republicanos eram coletores de impostos para o Império Romano, frequentemente vistos como traidores e pecadores pelos judeus, devido à sua associação com o governo opressor e à prática de cobrar mais do que o devido para enriquecer pessoalmente. Eles eram desprezados e marginalizados pela sociedade. Hoje, a ideia de republicano só pode ser aplicada a diversos grupos ou indivíduos que são marginalizados, desprezados ou vistos com desconfiança e preconceito pela sociedade. Alguns exemplos poderiam incluir pessoas em profissões ou situações associadas a estigmas sociais, como ex-presidiários, trabalhadores do sexo, imigrantes indocumentados, viciados em drogas, entre outros. Essas pessoas muitas vezes enfrentam preconceitos e são julgadas sem que se leve em conta suas circunstâncias ou histórias de vida. Para mudar nossa visão sobre esses republicanos ou modernos, podemos seguir alguns passos inspirados nos ensinamentos de Jesus. 1. Empatia e compreensão, esforçar-se para entender as circunstâncias e desafios que essas pessoas enfrentam. Colocar-se no lugar delas pode ajudar a reduzir preconceitos e estereótipos. 2. Acolhimento e respeito, tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de suas circunstâncias. Jesus era conhecido por acolher e se associar com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. 3. Oferecer oportunidades, vai ajudar essas pessoas a encontrar oportunidades para recomeçar, seja através de emprego, educação ou suporte emocional e psicológico. 4. Combater o preconceito, trabalhar ativamente para combater preconceitos e discriminações, promovendo uma cultura de inclusão e aceitação. 5. Praticar a compaixão, vai ajudar e apoiar os necessitados, demonstrando amor e compaixão, conforme os ensinamentos de Jesus. Ao mudar nossa visão e abordagem em relação aos republicanos de hoje, podemos contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e compassiva. Que a graça do Altíssimo nos alcance e permaneça em nós. Amém.